É forte, é de arrepiar o que eu vou te falar neste momento com esta palavra. Mas eu quero que você guarde bem em teu coração, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, quando o Senhor nos mostra sobre Senaqueribe, que ele vai lá e invade Judá, mas Deus vai lá e destrói seu exército. Nós podemos ver no capítulo de número 31, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ezequias, ele foi rei em Judá. E ele fez tudo que agradara ao Senhor, ele fez tudo que era bom, que era reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que ele começou no serviço da casa de Deus, na lei do Senhor e nos mandamentos, ele agradou a Deus. Só que daí Senaqueribe, ele resolve, invadir Judá. Ele resolve, então, guerrear contra Judá. Quem era Senaqueribe? Era o rei da Síria. Era rei de outro local. Então, ele achou que não estava bom ver, um profeta de Deus, que era Ezequias, está trabalhando pela nação, está desenvolvendo bem, fazendo tudo o que agradava a Deus, colocando o nome de Deus acima de tudo e acima de todos. Ele resolve, então, ir lá e querer invadir o povo de Deus, querer invadir Judá. Só que aí, a Bíblia nos fala o seguinte, no versículo 1 do capítulo 32, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se em Judá, contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. E vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu resto era de guerra contra Jerusalém, ele então teve conselho com seus príncipes, com seus varões, e para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, tapou todas as fontes, como também os ribeiros, que se estendiam pelo meio da terra. Até aqui eu vou ler, porque eu preciso explicar, eu tenho pouco tempo. A Bíblia nos fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando chega o inimigo, a gente tem que lutar. A gente não tem que parar. Por isso que eu disse que é forte, que é de arrepiar essa visão. Mas é uma visão que Deus me deu. Chega inimigo contra a sua casa, você não tem que recuar. Chega inimigo para tentar entrar dentro da sua nação e tomar a sua nação, você não tem que recuar. Você tem que lutar, lutar e lutar. E partir para cima. Sabe por quê? Não existe efeito sem causas, não. Ele entrou numa batalha travada de rei contra rei. Houve tantos dias de peleja e o exército de Senaqueribe não era menor do que o exército de Judá, não. Ele era grande. Era um exército muito mais poderoso, muito mais forte do que o exército de Judá. Mas sabe por quê? Porque Senaqueribe estava na força das armas, dos homens. Só que Ezequias estava na força do Senhor. Ainda que o exército de Senaqueribe era muito grande, a força do Senhor é maior. Então talvez você esteja aí lutando de rei com rei, de presidente com presidente, de servo com servo, de cidade contra cidade, mas olhe bem para a força que está com você. Se você tem um Deus vivo, que pode todas as coisas, você não está sozinho. Se você tem na sua casa, mulher, um Deus vivo lutando, ainda que tenha uma adversária, como Penina esteve na vida de Ana, talvez lhe desse muitos filhos ao esposo e Ana sem nenhum, mas o diferencial de Ana foi Deus, e Deus fez com que Ana tivesse vitória. Deus fez com que Ezequias tivesse vitória sobre Senaqueribe, e o próprio Deus interviu, entrou contra o exército de Senaqueribe e destruiu o exército de Senaqueribe. Deus destruiu. Sabe por quê? Ele vai destruir todo exército que está tentando destruir o exército do povo de Deus. Não pensa você que Deus não está no controle das coisas, não, porque ele não dorme. Deus está vendo todas as coisas, ainda que nós nos sentimos como o livro de Isaías nos fala.
povozinho de Jacó, ainda que muitas das vezes nós nos sentimos pequenininhos diante de tantos grandes poderes, o Senhor faz a diferença. Ele vai fazer a diferença na sua vida se você colocar Deus em primeiro plano. Ele vai fazer a diferença em sua nação se você chamar Deus para proteger sua nação em primeiro plano. Ele vai fazer a diferença na sua vida, ainda que seja você contra milhares de homens pelejando. Olha o que Deus fez. O exército de Senaqueribe era enorme. Enorme. Ezequias teve medo, ele convocou alguns ali para poder tapar a fonte, tampar as águas ali, para que os animais de Senaqueribe chegassem a sentir sede, e o povo ficasse ali dependendo da água de Jerusalém, de Judá, e não conseguiram. Foi estratégia. Deus dá estratégia para o povo dele vencer. Deus está neste momento te dando estratégia para que você possa vencer o mal que vem sobre você. Não se entregue. Lute, não se preocupe se o seu inimigo está lutando contra a sua casa, contra seus filhos, porque o Deus que você serve agora, o Deus que você está conhecendo através dessa mensagem, Ele vai te ajudar. Não se desespere não, na hora certa de Deus Ele vai te fazer gritar com um brado de vitórias em nome de Jesus. Às vezes as lutas chegam até nós, às vezes as lutas chegam para tentar nos sucumbir como um tanque de guerra. Mas não olhe para as lutas, não olhe para o tamanho do tanque, olhe para o tamanho do grande Deus, olhe para o seu grande Deus, porque Ele é o Deus que está entrando hoje nessa peleja para te dar vitória em nome de Jesus. Não te preocupe com tantos inimigos que vêm, não te preocupe com o tamanho da tropa que vem contra você. Talvez tem muitas tropas fazendo artimanhas, levantando um exército no meio da mentira, da falsidade ideológica. Levantando um exército através das falcatruas. Deus está destronando Satanás. Deus está destronando as falcatruas. Deus está envergonhando todos os inimigos que estão lutando contra a sua vida. Fique de pé, homem. Não se fracasse, não se retroceda. Vá em frente. Porque o exército que Deus está levantando é maior do que o exército da terra. É um exército celestial. Ele chamou Miguel, aquele arcanjo, para lutar com ele. Sabe o significado do nome de Miguel? Sabe qual é? Alguém como Deus. O significado do nome de Miguel, porque aquele arcanjo lutou com Deus e venceu todo o exército do inimigo, todo o exército satânico que se levantou, um exército de inveja, um exército de mentira, um exército de falcatrua. Deus colocou tudo por terra. Não pensa que Deus não é Deus que minta, nem filho do homem, para que se arrependa daqueles que ele levantou para lhe servir. Ele está contigo na peleja. Ele está entrando na tua causa. Não chore, enxuga as lágrimas. Tu vai vencer. Em nome de Jesus, a vitória está aí. Confia, confia. Todos os dias são diferentes. Ontem você pode ter passado luta.